Olá, seja bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, a paternidade de Deus e a paternidade terrena. E hoje eu convidei a minha amiga Andréia. Ela já esteve aqui conosco e é um prazer tê-la novamente aqui. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E o sobrenome mesmo? Matitz. Matitz. Não, mas fala daquele jeito bonito. Meritz. Meritz. É. Ai, Meritz eu sei falar, Aí, viu? é mais fácil. É que eu gosto de falar coisa chique, bonita, então, assim, ó. Aí você já fala o jeito certo, né? Só não pode ficar perguntando muitas vezes, né? Porque senão a pessoa esquece. Então tem que aproveitar. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. Que é Andréia, né? Mas Déia é um sobrenome que eu dei aí. Então tá tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre a paternidade, né, de Deus e a terrena. Qual é a sua experiência, né? Você já esteve aqui conosco e aí você contou um pouco da sua história, né, da maternidade e tudo. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais essa relação sua com o seu pai e o seu pai celestial também, como que foi? Eu sei que já teve alguns desafios ali, né, no sentido de você ter se convertido logo cedo e ele não. Como que foi? Essa convenção. Eu me converti aos 8 anos e uma família, eu sou a mais nova, meu pai, minha mãe, 2 irmãs. Então nós viemos de um histórico, uma família, né, de histórico católico espírita. Eu tive um problema de saúde e aí então por causa disso uma tia nos convidou para ir à igreja e aí assim a gente começou. O meu pai, ele é espírita até hoje, né? E aí eu me converti, eu tinha 8 anos. Então eu fui passando, sempre fui muito envolvida com a igreja. A partir dos meus 12 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu me batizei aos 9. E aí, aos 12 anos que eu, de fato, eu comecei a me envolver mais nas atividades da igreja. Aí, enfim, me envolver ministerialmente. E aí, foi nessa fase, assim, dos meus 9 até mais ou menos os meus 12 anos que eu tive muitas experiências muito fortes, né? E aí, é claro, 12 anos, a gente tá com né, a idade, a pré-adolescente, adolescente, Ai, enfim. nem me fala, né? E os hormônios também, né? E aí, então, eu me lembro, assim, que na minha cabeça, enfim, eu conhecendo a Cristo, e aí o meu pai não era cristão, então existia, assim, um pouco de... o que é o que, né? Enfim, a gente... É a fase, né, na verdade, da gente conseguir se identificar. E o meu pai, assim, a gente sempre teve uma educação muito rígida, assim. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito corretos. E eu acho isso fantástico, assim. Então, eu me lembro que quando nós nos convertemos, e aí, por exemplo, tinha um retiro da igreja, alguma coisa assim que a gente queria ir, meu pai não deixava. Então, toda vez que tinha um retiro da igreja, era uma frustração. Era. Porque eu lembro que eu e minhas irmãs, a gente orava, a gente jejuava para que meu pai pudesse deixar a gente participar, e geralmente a resposta era não, né? Então, enfim, era um desafio muito complicado, assim. Não foi uma fase muito fácil, né? Hoje, quando eu olho para trás, na verdade, obviamente, não a questão, por exemplo, do meu pai não me deixar nos retiros, mas eu percebo o cuidado e o carinho de Deus em todas as coisas, né? Em todos os caminhos, assim. E uma coisa que eu sempre digo é que eu tive... Deus foi muito bondoso, Deus foi muito gracioso comigo. Eu aprendi a ver, primeiramente... é difícil falar em palavras, assim, mas eu acho que eu vi primeiro a Deus como pai, e aí eu consegui refletir isso no meu pai. Eu lembro que eu tinha eu acho que eu tinha 12, 13 anos. E eu tava na igreja, assim, tive uma experiência muito forte com Deus, né? E aí, pra mim, foi muito... É como se o Espírito Santo tivesse meio que descortinado, assim, sabe? Na minha mente. E aí entender o porquê que meu pai fazia as coisas que ele fazia, que, obviamente, pra mim, muitas coisas não faziam sentido. Sim, Eu tinha 12 anos, né? E você teve, ali 12 anos, qual foi a sua experiência que você teve com Deus? Porque você também teve uma experiência muito interessante que eu amei ouvir, foi para você ir para o seminário, né? Ali e tudo. Mas se você quiser, né, destrinchar por aí. Porque então, assim, eu sou a mais nova de 3 meninas, né? Nossa! 3. Não, agora me fala, só um parênteses aqui.
3 meninas, naquele momento ali, né, do período, como que era? Então, Porque aqui eu e a Hannah, a gente, assim, o que até fiz um podcast com ela, e aí ia falando, e tem acontecido momentos muito gostosos de. Às vezes ela tá chorona, chora, aí ela vem e me abraça, eu abraço ela. Também já aconteceu de eu chorar com ela também. Sim. Então, assim, Deus tem feito essas coisas, assim, bem gostosas, assim, conosco. E eu acho isso, assim, excelente. Mas eu sempre tive essa curiosidade também de saber. Olha, a minha irmã mais velha, ela brinca, ela fala uma coisa que eu acho... Eu nunca tinha pensado, até que um dia eu conversando com ela alguns anos atrás, ela disse assim pra mim, Andréia, você já percebeu que a gente foi criada? Porque meus pais, eles brincam que eles gostariam de ter um filho, um menino, né? Ter um menino. Então, eu fui a última tentativa, né? Não deu certo. Ai, nossa, todo mundo tem menina? Então são 3 filhos. Não, só eu na minha casa que tenho filho. Ah, tá. Entendeu? Então também vieram 2 meninas. Então meus pais queriam ter um menino. Aí veio minha irmã, veio outra irmã. E aí eles vamos tentar um terceiro filho, ver se veio um menino. Mas e suas aí, irmãs vão casar ou já casaram? Uma é casada, a outra não. Mas uma não quer ter filho, a outra não é casada. E aí só eu tenho filho. Há uma esperança aí. Como é o nome do seu pai? Orlando. Seu Orlando, há uma esperança, tá? Quem sabe, O né? ditado é o quê, né? A esperança é a última que morre. Então, exatamente. E fica aí tranquilo que vai vir Mas o meu pai, ele era assim... Ele sempre nos criou... A educação que nós recebemos sempre foi assim, para que a gente pudesse aprender a se virar. Então, assim, eu tive aula de mecânica com meu pai quando eu era criança. Uau, really? E ele abria o carro e assim, e isso chama isso funciona desse jeito, isso é assim, 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 porque existe muito mecânico aí que não serve, que, né, que assim, que é desonesto e tal, e eles já tendem a passar a perna em homem. Quem dirá pra mulher é muito mais difícil. Então, assim, pelo menos muito. Então, assim, ele preparou a gente pra isso, sabe? Nossa. Então, assim, parabéns, como é o nome do seu pai? Orlando. Seu Orlando, não vou esquecer mais. Seu Orlando, parabéns. Então, ele dava aula, assim, pra gente de mecânica. Isso aqui é assim, ele levava a gente no mecânico, junto, né, e tal, isso. Você não tem que decorar, você não tem que ser especialista, mas você tem que pelo menos ter uma ideia. Então, assim, eu me lembro que quando eu me casei, eu entendia mais de mecânica do que o Fernando. E eu entendi agora como é difícil passar perna em você, né? Eu falava com o Gil, você fala, Gil, a Deia? Aquela ali, minha filha, é esperta no mundo. Seu Orlando é o culpado. Não, quando acontece alguma coisa, e aí eu sou meio desconfiada mesmo, assim, né? Eu sou meio... cabreira. O Fernando fala assim, Pereira, que é o nome do meu, né, o sobrenome do meu pai. Eu falei, não, filha do seu Orlando, você quer o quê? Né? Então, né, não tem como ser muito... Mas ele sempre, assim, não, vai estudar, você vai arrumar teu trabalho, vai ter tua vida, não é pra ser... A minha irmã, ela brinca e fala assim, a gente não foi educada pra ser menininha, né? A gente foi educada que nem menino. Tipo assim, é pra você, vai correr atrás das tuas coisas, você tem que estudar mesmo, você tem que se virar e vai construir tua vida. Eu me lembro que quando a Luísa nasceu, eu fiquei 1 ano e alguma coisa em casa. E esse era o propósito, né? A gente tinha esse plano de ficar em casa. E eu comecei a fazer mal, assim, pra mim, na saúde. Porque tava me dando muito pico de estresse, assim, e tal. E aí eu cheguei no médico, lá o médico falou assim, não sei o que você tá fazendo da tua vida, mas pare, porque... vai te dar problema. E eu sabia, na verdade, que era o que eu não estava fazendo. Que eu estava muito em casa, assim, parada e tal. E aí voltei a trabalhar e tal, não sei o que, passou o problema. Então, mas eu me lembro que às vezes meu pai me ligava, assim, quando já estava, ele falou assim, e daí, que você pensa em voltar a trabalhar quando, assim? Já acho que já dá, né? Não, pai, a meta é tal, e, né, tá dentro do plano, enfim. Então, assim, nós fomos educadas dessa maneira, assim, sempre trabalhando, sempre envolvido. Meus pais sempre tiveram comércio e fábrica de roupa e tal. Então, assim, desde os meus 8 anos, a gente chegava da escola, largava a mochila, almoçava e ia lá trabalhar, né? Uau. Ia fazer as coisas pra trabalhar e tal. E minha mãe depois abriu loja, então a gente saía da escola e ia pra loja. Eu, com 9, 10 anos, eu ia no banco, pagava conta, conversava com o gerente pra ajudar nas coisas. Então, assim, não tinha... Investiu, é por isso que a menina é uma boa negociadora. Então, assim, a gente sempre aprendeu dessa forma, né? Uau. Sempre. Então, assim, a gente cresceu dessa maneira. E aí, enfim,
fomos criadas assim. Então, hoje, as 3 filhas, né, têm seu trabalho, as 3 filhas estudaram, enfim. E se viram mesmo, assim, sabe? A minha irmã tá noiva, William, Deus te ajude, porque acho que faz uns 10 anos que ela... Não posso nem falar que ela é noiva, não sei se eu posso falar que ela é noiva. Por quê? Porque um dia disse que vai casar, né? Mas... Já tem 10 anos? eu acho que tem uns 10 já anos. estão casados, Então, já, né? E aí, uma vez eu perguntei pra ela, porque hoje ele trabalha na mesma cidade. Você vai mandar esse podcast pra família, né? Minha mãe pediu. Isso mesmo. Agora aqui, ó, revelação. Gente, eu gosto desse podcast, por isso aqui a gente, assim, cada coisa que vai saindo aqui. Minha mãe, manda o link depois, aí o vídeo que eu quero ver. Então, eu me lembro que uma vez eu perguntei pra minha irmã, eu falei assim, mas e daí? Porque na época... Como é o nome da mãe? Vou mandar um beijo pra ela. Márcia. Dona Márcia, ó. Beijo pra senhora, pro seu Orlando também, tá? E aí eu falei, a Túria é minha irmã, né? Eu falei, Túria, mas e daí, se vocês forem casar, o William mora em outra cidade, como é que você vai fazer? Ela falou assim, então a gente casa e eu continuo trabalhando aqui, eu não vou largar meu trabalho. Como assim? Não faz sentido isso, né? Mas enfim. A irmã vai te pegar, vai te ligar depois que ela ouvir esse falando podcast. De mim, o quê? Mas enfim, então a gente sempre foi criado assim, dessa forma, né? E aí sempre eles tiveram uma educação muito, muito correta, assim, e principalmente muito rígida, né? Então eu me converti e tal, tinham essas situações, por exemplo, de retiro e tal. Nossa, quantas vezes eu chorava, porque todo mundo ia pro retiro e a gente não podia ir. Quando meu pai deixava a gente ir, era assim, não podia dormir. Ele levava de manhã, a gente ligava, ele buscava à noite, dormia em casa, no outro dia ele pegava o carro, levava de novo. Gente, mas por quê, né? Enfim, eu entendo hoje, né? Na época, de um certo ponto, eu também concordo com isso. Eu entendo hoje, né? Assim, não significa que eu faria a mesma coisa ou não. Sim. Esse não é o ponto, mas assim, hoje eu entendo por que ele faria. E aí, e tudo na minha vida começou a clarear nesse sentido de compreender e de aceitar e de ver o outro lado, sabe? Assim, também de enxergar o outro lado da história. Mas isso aconteceu quando eu tive muito claro para mim a paternidade celestial na minha vida. Uau. E aí eu me lembro, assim, que eu tive essa experiência e foi muito forte. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, assim, sabe? E aí eu consegui utilizar a mesma lente que eu tinha, né, da paternidade celestial na minha paternidade terrena. E isso, assim, pra mim, tornou a minha vida muito mais leve. Então, assim, de conseguir compreender, sabe? E na verdade, é claro que foi um caminhar, né? Sim. Aquilo começou naquela fase ali, e aí, então, as coisas foram desenvolvendo e tal. Mas aí, para contar um pouquinho sobre a minha experiência para ir pro seminário, eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, eu tava na igreja e eu ouvi uma história de uma... Não me lembro quem contou a história, eu não faço ideia quem é essa pessoa. A moça, né, o pastor contou a história de uma moça que ela tinha, quando ela tinha acho que 4 anos, fizeram um apelo na igreja e tal, e ela foi lá e entrou dentro do gasofilácio da igreja, né, assim, como oferta. E aí, aos 21 anos, ela tinha se tornado missionária. E eu escutei aquilo naquele dia, eu tinha 9 anos, e aí aquilo, assim, meu coração queimou, sabe? Só que o gasofilácio da igreja que eu ia... Era uma caixa, parecia uma caixa de sapato comprida, assim, sabe? Tipo uma urna de votação, que você põe o envelopinho. Naquela época era assim. E aí, eu não tinha como eu ir lá na caixa, né? Então, eu lembro que eu abaixei minha cabeça, assim, e orei. Falei, Deus, eu não tenho como entrar, né, nesse gasofilácio. Mas eu quero isso pra minha vida. Eu não entendi exatamente, assim, se alguém me perguntasse, 9 anos, uma criança de 9 anos, né? Eu não sabia explicar exatamente o que era, mas eu sabia que eu queria aquilo, né? Que era esse Jesus que eu queria viver pra isso, e eu queria dedicar minha vida a isso. E aí, eu sempre quis, da minha adolescência e tal, eu passava as minhas noites de sábado para domingo, que os adolescentes muitas vezes gastam na internet. Eu esperava virar meia-noite, porque naquela época pra internet ser mais barato, você esperava virar meia-noite para acessar, né? Eu passava as minhas madrugadas olhando o site da Jocum. Uau. Porque meu sonho era ser missionária da Jocum, eu queria ser jocumeira, eu sonhava em poder pintar o rosto, ir pra rua e fazer teatro. E aí o meu sonho era ir pra Universidade das Nações, então eu passava a noite pesquisando sobre a Universidade das Nações, que curso eu queria fazer. E aí eu queria ir pra Rússia, né? Meu sonho era poder ir pra Universidade das Nações e aí servir na Rússia. E, se eu não me engano, existia um braço da Universidade das Nações na Rússia, e eu queria ir pra um lugar assim, onde o evangelho era proibido e tal.
E então Uau, mesmo, eu queria muito, assim. Tipo, morrer pelo evangelho, é. se possível, né? Era. Eu via, assim, as histórias de missionários que passavam por aqueles milagres e tal. Eu falava, nossa, eu quero muito isso, assim, poder ir para um lugar e tal, sabe? Então, até que um dia eu estava na igreja e tinha uma reunião de líderes, né, da igreja, qual eu não fazia parte, obviamente, porque eu era nova. Mas a minha mãe fazia parte, né, da liderança, e eu fiquei esperando minha mãe no final, esperando minha mãe na reunião. E aí, um meu líder na época, o Edivaldo, hoje ele mora em Portugal, passou assim por mim e daí disse assim: Ê, Deinha! Deinha! Eu falei: o que foi? Ele falou: aí ele voltou, estão falando de você lá dentro. Eu falei: ué. Daqui a pouco ele voltou, daqui a pouco ele passou e falou assim: mas é de você mesma. E aí passou de novo. Entregando. Mas o que tá acontecendo? Aí acabou a reunião. Qual era a sua idade? Eu tinha 17 anos, eu tinha. Já tinha terminado o ensino médio? Então, eu fazia magistério nessa época. Então, na minha cidade, no estado de São Paulo, na verdade, porque eu sou do interior de São Paulo, existia um projeto chamado Cefam, que a pessoa fazia um vestibular. Ela fazia até o primeiro ano do ensino médio na escola regular, fazia um vestibular. Se ela passasse, porque era muito concorrido, então ela fazia o segundo, o terceiro e o quarto ano nessa escola, período integral. E aí, então, ela terminava o ensino médio e já saía formada. Então, ela estudava, né, desse meio tempo e já saía formada no magistério, assim, para professora. Então, eu estudava nessa escola, então eu estudava para ser professora. Só que quando você, estando nessa escola, quando você terminasse o terceiro ano, se você quisesse, você já podia prestar vestibular e fazer faculdade normal. Então foi o que eu fiz. O meu sonho era fazer comércio exterior. E eu tenho uma amiga que hoje ela mora em Santa Catarina, a Patrícia. A gente era muito amiga naquela época. Ela me deu uma Bíblia quando eu fiz 15 anos, e é a Bíblia que eu tenho até hoje. Uau. Eu tenho essa Bíblia. Então, vários amigos, assim, da igreja escreveram, né, assim, dedicatórias e tal. E ela escreveu uma dedicatória pra mim. Ela era minha melhor amiga na época. E ela colocou assim: bem, você sabe, né, Andréia? Você não vai fazer comércio exterior. E aí ela seguiu escrevendo, assim. E aí, ok. Fui fazer, então, né, depois de 3 anos, aí 2 anos, fui fazer faculdade. Então, estudava de manhã e à tarde, né, no Cefam, e à noite eu ia pra faculdade. Então, eu fui fazer, não tinha comércio exterior na minha cidade, porque com 13 anos eu decidi que eu queria fazer comércio exterior. Então, eu tinha administração em comércio exterior. Falei, o que tem pra hoje, né, o que tá mais perto, então vamos fazer. E aí, comecei a fazer. Só que aí, eu comecei a fazer, com 6 meses eu parei. E aí, meu pai: você parou a faculdade? Parei. Só que eu parei porque eu já estava decidida que eu ia embora pra Jocum. Só que eu não contei pra ninguém. Ninguém me falou nada. Ninguém me disse nada. Ninguém me prometeu. Não foi foi muito antes dessa reunião e tudo. E aí, então, eu já tinha parado a faculdade, então segui no Cefam, lá eu tinha, né, que terminar tal, o curso. Meu pai veio conversar comigo algumas vezes: por que você quer parar? E eu não falava por que era. Mas você não falou que você queria, de repente, ir pra Agulhas Negras, né, no Exército? Que é um braço especial do Exército no Brasil. E eu realmente, assim, eu tinha perfil pra isso. Tipo assim, Ibope, esses negócios meio brutão, assim, eu realmente tinha perfil pra isso. E me interessava muito. E eu já tinha ido ver curso para preparação, para Agulhas Negras e tal. E aí eu disse: pois é. Ele falou: mas você não foi ver um curso? Dei uma enrolada e tal. Ele: não, eu pago para você fazer. Vai fazer, então, já que você parou a faculdade. Ele tentou me apertar e eu não falei nada, não dei o verdadeiro motivo. Pai, esse era o motivo, né? Depois de uns 20 e tantos anos, aí esse foi o motivo. E aí, só que eu não podia falar nada pra ele, né? Enfim. Eu percebo, Deia, que você é uma mulher de fé, né? De fé e perseverança e determinada. Muitas coisas em uma, assim, mas você é bem determinada, né? Porque tivemos o nosso podcast também sobre a maternidade. Você falando, né, sobre a certeza de que ali tinha um baby, né? Falando isso, gente, quero convidar vocês para também assistir o podcast com ela lá da maternidade. Quando a maternidade se torna impossível, mas a sua fé não deixou, né? Não foi balanceada. Mas eu sempre vi você uma mulher, assim, de qualquer forma, muito determinada. Pulso firme. E eu hoje... sei de onde que veio. Veio do seu Osvaldo. Seu Orlando. Seu Orlando. Seu Orlando. Seu Orlando. Lembra da Flórida. É verdade. Lembra da Disney. Não, pronto. Seu Orlando, agora sim. Eu via você com a Luísa. Falei, gente, que ela é bem... Bem, mas melhorou um pouquinho, né?
É que assim, criança também é assim, né? O ser humano, ele precisa de limites. Isso é verdade, o ser humano, ele precisa de limites. Então, assim, se a gente como pai, vai ter dó. Porque você ama. Então, assim, se você puder colocar os limites quando é criança, quando é pequenininho, então nem você nem a criança vai sofrer depois. Então, por exemplo, assim, eu coloquei os limites quando elas eram pequenas, eu tenho uma de 7, uma de 11, e hoje, eu preciso orientar. É claro que se precisar em algum momento, a gente tem que agir de uma forma com um pulso mais firme, mas assim, elas pensam por si só, né? Elas tomam as decisões, quando a gente chega, senta, orienta, então assim, eu não tenho problema algum em casa hoje, a gente não tem nenhum problema de indisciplina, de nada. Elas são super conscientes, responsáveis, sabe? E são crianças felizes e saudáveis, assim. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, todo mundo fala que criança, você não pode reprimir, você não pode colocar limite, porque a criança fica triste e tal. Nossa, mas a Luísa tinha 4 anos na época, né? Foi a Rosália que falou pra mim, assim, a gente vê umas crianças aí, mas a gente vê a Luísa, olha, e a criança, ela é feliz, ela é educada, e não é uma criança ruim, assim, você vê que é uma criança ok, né? É porque é pra isso, né? A Bíblia, é o que a Bíblia fala, né? Então, assim, quanto antes você fizer, porque até os 5 anos é o tempo de idade, é o tempo que o caráter do ser humano ele é formado. Então, como pai, você tem até os 5 anos pra isso. Pra você conseguir ajudar a moldar o caráter. Porque essa é a responsabilidade da gente como pai. Às vezes a gente pensa que como pai e mãe, nossa responsabilidade é dar comida e pôr roupa só. E não é isso. É você ajudar essa pessoa a virar um cidadão de bem. Então, a maioria do trabalho, o trabalho mais pesado, ele acontece até os 5 anos. Depois disso, já é preciso, obviamente, o sobrenatural de Deus, mas a gente tá falando aqui de psicologia, né? E parece que tem até os 14, para dar aquela ajustada. Então, mas assim... Se eu não me engano, 12 ou 14. É como se até os 5 eles fossem uma massinha de modelar. Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, você tem que aproveitar nesse tempo, né, pra você conseguir moldar. E gastar menos tempo, né, até os 14. Porque depois você faz os ajustes que são necessários, mas muita coisa depois já é mais complicada, né, de se mudar e tal. Então, tem muito disso, assim, que às vezes a gente pensa assim, mas é tadinho, tão pequenininho, né? Primeiro que não é tadinho. Né? E segundo, como diz o ditado, é de menino que se torce o pepino, né? Um negócio assim que fala no Brasil. Então, assim, é de pequenininho que você tem que aproveitar, né? Mas, enfim, voltando lá à história. Então, o meu líder veio, eu já tinha parado a faculdade e tal. Meu líder veio e passou e tal. Quando acabou aquela reunião, mãe... Eu fui pra casa andando com a minha mãe. Mãe, o que tá acontecendo? E eu vi que minha mãe não queria falar e tal. Mãe, o que foi? Edivaldo passou. Ela falou, André, sabe o que é? Mas eu vi que ela saiu assim, meio... Ela fazia assim, a hora que ela saiu da reunião, sabe? Aí eu falou, sabe o que é? Eu falei, o que foi, mãe? Ela disse assim, então, porque o pastor, a gente tá fazendo os planos, né, pro ano e aquela coisa toda, pro próximo ano e tal. E o pastor veio falar que o ano que vem ele quer investir em missões na igreja. E ele falou que se for para investir em missões, se for para mandar alguém para missões, ele quer mandar você. Aí, a hora que ela falou aquilo, assim, meu olho, né, eu falei, é sério que ele falou isso, mãe? Ela falou, Andréia, Andréia. Ela falou assim, ó, não, vamos ver, ele vai ver, tal, não, tipo assim, não coloque muita esperança. E eu falei, mas que mais ele falou? Não, ele falou que tem que ele vai decidir, que ele não tá decidido ainda. Ou se for pra mandar, ou vai pra Jocum, ou vai mandar você pra uma escola. Ela falou, eu não sei direito como é que é. Eu sei que ele vai pra Curitiba, alguma coisa em Curitiba. E ele vai pra Curitiba e ele vai conhecer essa escola e aí ele vai decidir se vai ser pra essa escola ou se vai ser pra Jocum. Pra mim, minha filha, qualquer um era lucro e tava tudo certo, né? E aí, eu fui falar com meu pai, um pouco, né, nesse meio tempo, assim, e tal. Só que na época eu fui falar com meu pai sobre a Jocum. Nessa mesma época eu fui conversar com meu pai sobre a Jocum, sem saber dessa história do pastor e tal. E a Jocum, a ITED, né, que é o primeiro curso da Jocum, ela tem duração de 5 meses. E eu fui falar com meu pai de fazer TED, que era o que era o primeiro passo e tal. Aí cheguei, eu lembro, eu fiquei até meia-noite e tanto lá enrolando pra falar, sabe, assim, Falei com ele, minha mãe tava dormindo assim no chão da sala. E aí, a hora que eu comecei a falar e tal, ele só fez assim pra mim. Ela vai junto? Não, né, pai? Minha mãe vai junto, né? Não. Então não, e pronto, acabou. Eu falei, mas não, e ponto, acabou.
Acabou a conversa. Se ela não vai, você não vai. Você só vai se ela for. Você entendeu, André? E na hora que ele falou aquilo pra mim, eu entendi que aquele era o meu limite. Eu sabia que eu não podia passar dali. Que se eu passasse dali, eu estaria pisando num terreno que eu não deveria. Não, como filho, não cabia a mim. E aí eu lembro que eu fui dormir. Obviamente, eu fui dormir chorando, né? E aí eu falei, Deus, eu sei que eu cheguei até onde eu podia. E eu sei que eu não posso passar desse ponto. Então, Jesus, se der pra dar uma mão aí, vai ser muito bem-vindo, né? E aí, então, eu fiquei na minha. O meu pai conversou com a minha mãe no outro dia, ou uns dias depois, sobre isso. Tipo, que absurdo que ela veio falar, que ela quer ir lá não sei aonde e tal. Minha mãe, pois é. Minha mãe já tava sabendo da história, assim, né? Enfim, mas meio por alto. Nisso, meu pastor foi pra Curitiba, conheceu essa escola. E aí, quando ele voltou, ele disse assim, olha, então o negócio é o seguinte. Se nós formos mandar, vai ser a Andréia. E se ela for, ela não vai pra Jocum, ela vai pra essa escola. Só que não eram mais 5 meses, eram 2 anos. Uau. De curso. E aí, minha mãe saiu, assim, outra reunião, né, coitada, saiu suando, assim, da reunião. E daí, mãe? Eu falando, não, André, e daí? Aí ela me contou, né, que o pastor falou isso. Eu falei, 2 anos, mãe? Meu Deus, eu já, né? E minha mãe falou, meu Deus, teu pai não vai nunca que teu pai vai deixar você. Não adianta, não tem como e tal. E aí eu falei, não, mas aí quem decide no final das contas não é ele, né? Quem decide é Deus. Então a Bíblia fala que o coração do rei tá na mão de Deus, né? E que Deus que decide para onde o coração do rei vai se inclinar. Então, só que eu sabia que eu não podia falar nada, eu tinha que ficar quieta. E aí eu lembro que eu peguei o panfleto, assim, da escola, né? Pra olhar, que a minha mãe me mostrou. E aí, uma coisa que eu esqueci de contar, que quando eu tinha 16 anos, um dia eu saí da igreja e o pastor foi me dar carona pra casa. E eu entrei no banco de trás do carro e tinha um panfleto no banco de trás de um centro de retiros. E eu olhei, assim, as fotos, o lugar era lindo. E eu olhei, assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, mas que lugar maravilhoso, né? E imagine você poder viver dentro de um retiro, assim, sempre, né? Viver dentro de um... Porque quando a gente ia em retiro e acabava, assim, meu coração ficava despedaçado, né? Tipo assim, eu queria viver dentro daquilo, poder... Não queria sair daquilo, né? E eu lembro que eu só pensei, assim... E olhei aquilo assim e coloquei o panfleto e vida que segue, né? Passou. Pois então, 1 ano e tanto depois, a hora que minha mãe veio mostrar pra mim o panfleto, era exatamente o mesmo lugar. Era um centro de retiros que eles estavam utilizando uma parte para fazer a escola, né? O seminário de teologia. E a hora que eu vi aquilo assim, eu falei, gente, mas é dentro do retiro. Imagina, eu vou viver dentro de um retiro, assim, interminável. 2 anos de retiro interminável. Pra mim era o auge, assim, era tudo que eu queria. E aí eu falei, mãe, e agora? Ela falou, agora? Agora eu não sei, não sei. Porque o pastor falou que é você, que ou é você ou não é ninguém, que a gente vai mandar. Eu não sei o que fazer, Andréia. Não sei, me deixa pensar, deixa eu ver. Favorita, hein? Não, e se tiver alguém aí vendo, coitada das meninas, aí vai ficar com raiva de você, Débora. Olha, e eu nunca fui a favorita, né? Nunca fui. Mas você gostava muito de servir, né? Você Sim. era bem... Estava sempre disposta a servir, né? Eu com 12 anos, eu era professora da escola bíblica infantil. Uau. Eu com 12 anos, na época não era computador, porque se fosse hoje, eu seria a menina da projeção. Naquela época eu era a menina do retroprojetor, então eu tinha as 2 pastas. Uau. E eu que organizava tudo, então tudo assim com relação à questão disso era eu que cuidava e tal, enfim. Aí Ministério de Dança, aí aquele monte de coisa, né? Cantava também. Cantava. Você canta, né? Sim. Gente, cantora também. E aí, cantava também, é verdade. E aí, toquei teclado uma época, hoje em dia já não rola mais, mas toquei uma época também. E aí, eu sei que... E sua mãe preocupada, né? Minha mãe tava apavorada, porque ela sabia, na verdade, o problema que ela tava, né? Assim, se metendo, né? E eu orando, e aí eu sabia que eu não podia falar mais nada. Que ela que era intermediária, né? Exatamente. E aí aí um dia meu pai foi lá falar com ela, né? Reclamar que eu tinha ido falar um negócio da Jocum. Ela falou assim, pois é, né, então, mas veja só, o pastor realmente, né, tá querendo e tal, mas não são 5 meses, não. São 2 anos. Uau. Ela falou, o quê? Por que ele não manda a filha dele? Por que não manda a filha dele? Mandar o filho dos outros é fácil, né? E tal. Ela falou assim... Aí minha mãe teve, assim, a sacada, assim, né? Pro meu pai, 2 coisas sempre foram muito importantes.
mexer com o computador, que é uma coisa que ele não faz, assim, ele não sabe direito. E inglês. Ele sempre falou que falar inglês é muito importante. Sempre falou. Homem de visão, E a gente tem o inglês o quê? Da escola normal, né? Ou seja, nada. E no currículo da escola, né, vinham lá as matérias e tal, e tinha aula de inglês na matéria, numa das matérias. Aí minha mãe mostrou pra ele o papel, falou, tá aqui se você quiser dar uma olhada. Mas o negócio é o seguinte, são 2 anos. Mas ela vai sair de lá, o pastor falou, que ela vai sair de lá falando inglês fluente. Eu falei, mãe... Quando ela me contou, eu falei, mãe... Sabe a mulher. Ela falou assim, se vira. Se vira. Aprende inglês. Eu não quero saber. Se vira, porque eu falei pro teu pai que você vai sair de lá falando inglês fluente. Eu falei, e ele? Ela falou assim, e daí ele parou pra pensar. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, agora que eu falei, eu já tô sentindo o cheiro do milagre acontecendo. E aí ela falou, eu falei, daí, mãe? Ela falou, vai com calma. Eu sei que, enfim, ele não gosta de ser apressado, meu pai assim e tal, tem que ser tudo no tempo dele e tal. E eu sei que né, os dias foram passando, isso já era final do ano, e eu tinha que fazer uma prova, era um vestibular para entrar na escola, e era dezembro, para estar lá em fevereiro. Mas nós já estávamos, eu sei lá, novembro, dezembro, nessa época. E eu sei que foi indo, a conversa foi indo, e aí a minha mãe voltou de novo, e aí ele brigou com a minha mãe, você tá querendo mandar a menina embora, o que a menina fez pra você? Ela nunca fez nada de mal pra você querer tirar ela de casa. Uau, sério? Foi. E aí ela tentando, né, enfim. Eu sei que um dia ela conversou com ele e tal, e ele falou pra ela assim, olha, tem que negocinho, eu vou lá conversar com o pastor. Marca lá que nós vamos lá conversar com o pastor pra ver. Meu pai nunca fez isso. E aí ela marcou, eu lembro que foi uma quarta-feira. Só que nessa época, Raquel, nós já estávamos no começo de fevereiro. E as aulas começavam dia 21 de fevereiro. Uau. E eu terminei a escola de magistério, e aí tinha um irmão da igreja que ele era dono de uma rede de lojas da cidade, ele me chamou pra trabalhar no final de ano, né, fazer um freelance no final de ano. E aí depois ele falou, gostei, André, eu gosto muito de você, ele já até faleceu, já tem alguns anos, no ano que eu me casei, ele faleceu. E aí, ele foi meu mantenedor. Uau, que foi. bênção. E aí ele falou, eu gosto muito de você, gosto muito do teu trabalho, mas eu sei... E era líder da igreja, então ele estava em todas as reuniões. Sim. Mas eu sei que você não vai ficar aqui, né? Eu falei, não vou, Tarcísio, não vou ficar. Não, eu sei que você... Mas faz o seguinte, você não quer ficar trabalhando com a gente? Então, até você sair, né? Eu falei, quero, pelo menos eu vou fazendo guardando um dinheirinho. E fiquei trabalhando com ele, aí cheguei um dia pra ele e falei, Tarcísio, então, veja só. Eu posso trabalhar com você até dia 30 de janeiro, porque eu tô indo embora. Meu pai não sabia até hoje, ele não sabe essa história. Eu pedi a conta pro Tarcísio. Porque eu tava indo embora. Outra revelação aí, seu Orlando. Outra e revelação. ele não tinha nem chego na parte de conversar com o pastor. Tipo assim, ele tava na parte do assim, não me fale sobre isso. Você exercitando a sua fé. E aí ele falou assim, você vai, né? O Tarcísio falou pra mim, eu falei, vou, Tarcísio. Ele falou, não, tudo bem. Se você não fosse, eu ia querer te registrar. Pra você ficar trabalhando aqui. Eu falei, não, eu tenho que arrumar as coisas e tal, não sei o que. Cheguei pra minha mãe. Preciso de tempo, né? Eu tô me mudando, né? Eu preciso ficar, né? Eu preciso ficar atenta e arrumar tudo. Aí falei pra minha mãe, eu trabalho até dia tal. Minha mãe falou, tá. Coitada, né? Minha mãe, tá bom. E aí, realmente, trabalhei com o Tarcísio até o final. Saí, acho que 15 dias, 20 dias antes, assim, quando virou um mês. E aí, meu pai, você não vai trabalhar mais no Tarcísio? Não. Mas ele não quis ficar com você mais tempo lá? Paga pouco. E realmente, pagava pouco mesmo. Não era mentira. Mas fui muito grata, mas realmente sim, era. Falei, paga pouco, né? Ele falou, horário também, né? Eu falei, horário. Horário também. Tá vendo, seu Orlando? Tá vendo? Ó, a menina já sabia como manejar ali, ó. Aí eu sei que ele ficou de boa, assim, nem falou muita coisa. E aí, eu acho que ele ficou só prestando atenção pra ver o que eu ia fazer, sim, né? Mas não ficou quieto, assim. E eu já, né, pensando com a mala que eu ia arrumar e tal. Eu sei que aí, voltando pra história, ele falou pra minha mãe lá, faltando, né, uns dias. Ele falou pra minha mãe assim, então, marca pra conversar com o pastor. Aí ele foi conversar com o pastor numa quarta-feira. E eu falei pra minha mãe, eu vou junto. Ela falou, não, você não vai não, vamos eu e ele. Fiquei em casa, né, orando. E aí, quando minha mãe voltou, eu falei, mãe, e daí? Ele voltou, ele nem falou comigo, assim, foi pro quarto dormir e tal. E aí, eu falei, minha mãe, e daí? Ela falou assim, Andréia, eu vou ser muito honesta com você. Não fique colocando esperança, não. Ela falou assim, o pastor, ela falou, ele não ajudou em nada. Eu falei, por quê, mãe? Porque o pastor falou pra ele que você vai casar e que você não volta mais. Ai, rebentou. Ele foi conversar com o pastor, queria saber o que era, o pastor explicou pra ele, e o pastor foi muito honesto com ele, foi muito claro com ele, né?
falou pra ele, falou, senhor Orlando, é o seguinte, ela vai pra lá, vai estudar isso. Ele falou, mas o que ela vai fazer com isso? Porque eu quero saber o que ela vai, profissão, como é que ela vai viver depois. Ele falou assim, não, é o seguinte, ela vai terminar e a gente quer que ela volte pra cá pra trabalhar na igreja. Ele falou assim, senhor Orlando, eu quero pagar um salário excelente pra ela, mas eu não posso falar pro senhor que eu vou fazer isso porque eu não sei qual vai ser a condição da igreja. Claro que se a igreja tiver condições, a igreja vai fazer. Mas eu não posso garantir isso pro senhor, né? Mas a gente quer que ela volte, então, e fique trabalhando com a gente. Ele falou, mas senhor Orlando, eu vou falar uma coisa pro senhor. Ela vai pra lá e ela vai casar e ela não volta mais. É isso que vai acontecer. Aí diz que quando minha mãe contando, né, que quando o pastor falou isso, aí ela baixou a cabeça e falou, agora foi tudo por brejo, já não tem mais, né, agora já era. E aí ele falou, o que é? Eu falei, é isso mesmo, senhor Orlando, é isso mesmo. Eu digo pro senhor, ela vai pra lá, ela vai casar e ela não vai voltar mais. É com dor no coração que eu digo isso pro senhor, porque eu queria ela aqui. Uau. E aí ele pediu 3 dias pra pensar, meu pai. E aí ela voltou pra casa, ela falou assim, então ele falou que ele quer 3 dias pra pensar. Eu falei, ele pediu 3 dias pra pensar? Ela falou, pediu. Meu pai nunca fez isso. Meu pai nunca gostou de ser pressionado, me dá um prazo, coloque... nada disso. Se fala pra ele dar um prazo, ele já fala, então eu não vou, sabe? Ele é assim, não pode pressionar, tem que ser tudo no tempo dele e tal. E aí fiz a conta, dava sábado, os 3 dias, né? E aí fiquei quieta, esperando, né, os 3 dias. Fui pro culto de jovens no sábado. E aí acabou o culto, minha mãe tinha uma reunião lá, não sei, na igreja, não me lembro o que era. E sábado acabava o culto, todo mundo saía pra comer, lanchar, aquela coisa toda. E aquele dia minha mãe falou, Andréia, ela me encontrou assim no caminho e falou, não sai hoje com o pessoal, não, vai pra casa. Eu falei, mãe, tá bom, por que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, só não vai. Eu falei, tudo bem. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai, às vezes, ele... Não sei se hoje ele faz isso, né? Mas na época, pelo menos, às vezes ele tá meio assim, meio nostálgico. Então, ele chegava em casa e ele colocava a música que ele ouvia quando ele era novo, né? Da infância, da juventude dele. E ficava dentro do carro, assim, por horas, às vezes, escutando música. E aí, no escuro, assim, e tal. Cheguei em casa, seu Orlando, dentro do carro, escutando música. Falei, não sei... Peguei e passei bem quietinha, assim, no escuro, né? Pra entrar e ir pro fundo, assim, pra entrar na casa. Ele me chamou. André, vem aqui. Aí eu voltei. Ele não olhava pra mim. Ele olhava assim, eu aqui do lado, assim, ele olhava pra mim. Ele olhava reto, assim, fixo pra frente e falou, e o negócio lá? Eu falei, que negócio? Esse negócio lá. Ele não queria nem falar. Esse negócio aí que o pastor falou aí, esse negócio aí. Aí eu falei, o que tem? E daí? Você vai? Eu falei, sei que me diz. Se você me disser pra ir, eu vou. Se você me disser que não, eu não vou. Ué, mas você vai ou não vai? Eu falei, quem me diz é você. Se você me disser pra ir, eu vou. Se você disser que não vai, eu não vou. Aí ficou assim, tem um silêncio meio mórbido, assim. Então, diga lá que... Diga que... Diga lá então que você vai. Falei, o que é? Eu vou? Aí ele disse, tinha uma prova lá, não tinha um negócio lá que você tinha pra fazer? Eu falei, pai, quando é a prova? Mas ele não olhava pra mim. Quando é que você... Eu falei, pai, não se preocupe. Era dezembro. Eu falei, era dezembro, pai. Deixa quieto esse negócio aí, não esquenta a cabeça com isso. Daí ele falou assim, dezembro? Então, você perdeu. Mas assim, tipo assim, eu fiz você perder, né? Uhum. Você perdeu? E eu falei, não, fiz assim, não, esquenta, não, pode deixar. Só fiz assim, deixa quieto esse negócio aí que... Eu falei, pode deixar que eu dou um jeito, pai. Era só isso que eu precisava. Aí eu já entrei em casa, assim, chorando, né? Parecia uma louca. E aí abracei minha irmã, pulava. E eu falava, ele me deixou. E eu vou. E aí as minhas irmãs que você perguntou, né? As duas tentaram estudar fora. As duas quiseram fazer medicina. E elas queriam morar em Jundiaí. Porque tinha uma faculdade lá que era gratuita. E elas queriam morar na casa dos meus tios, que eu tenho parentes lá. E meu pai nunca deixou. Uau. E aí... Eu lembro que eu abraçava a minha irmã e eu dizia, ele me deixou. E ela chorava comigo, as duas, assim. Então, como não houve, sabe? Eu acho que elas sabiam. Elas ficaram caladas, assim, mas elas sabiam o que estava acontecendo. E eu dizia assim, eu preciso avisar o pastor, porque eu tenho que estar lá em 1 semana. Eu tinha que estar lá 1 semana depois.
E aí eu corri e liguei pro pastor. Eu nem conseguia falar com ele, minha mãe não sabia do que estava acontecendo, minha mãe, coitada, estava no meio do caminho voltando para casa. E aí eu liguei pro pastor, o pastor tava tava na lanchonete com o pessoal. Se eu tivesse ido, eu não teria falado com meu pai naquele dia. Então minha mãe não sabia por quê, mas ela me pediu pra ir pra casa, né? E aí eu liguei pra ele, pro pastor, e eu falava: pastor, meu pai deixou, meu pai deixou, meu pai deixou. E aí ele falava: Andréia, que bênção, né? Que bom que teu pai... E aí todo mundo já ficou sabendo, porque tava todo mundo junto, né? A igreja inteira já ficou sabendo, assim, o que tinha acontecido. Ele disse: mas acontece o seguinte, eu tô indo de férias amanhã, tô saindo de férias, né? E eu vou ficar a semana toda fora, e você sabe que você tem que estar lá daqui uma semana, né? Eu falei: eu sei, só me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. E aí tinha um pastor lá, o pastor Xanã, que era um amigo dele, que estava ajudando ali na época, e ele foi fazer todo o trâmite, né, pra conseguir comunicar com a escola, e me avisar que eu tava indo e tal, enfim. E então... Aí meu pai falou: não, eu vou levar você. Então, aí aquela semana toda foi de preparação, né, para que a gente pudesse, para que ele pudesse me levar. E aí fomos, e aí eu até contei um pedacinho da história quando eu conheci o Fernando, né, no Podfly que a gente fez. Foi meu pai, minha mãe, foi meu tio, eles foram me levar. E aí meu pai chegou pro diretor da escola e disse: ela tá aqui porque não tem jeito, nasceu para isso mesmo. Não tem jeito. Daí tentou, mas não vai, né? Não teve jeito, não. Que coisa linda. Foi uma experiência, e foi muito engraçado, porque quando eu estava vivendo todo esse processo, assim, as pessoas da igreja não sabiam, os líderes sabiam que, assim, todo mundo conhecia meu pai, porque eu estava ali desde os meus 8 anos da igreja. Os líderes sabiam dessa intenção, né, desse projeto que o pastor tinha, mas as pessoas da igreja em si não sabiam o que estava acontecendo. E nem as pessoas os líderes da igreja não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Mas era incrível como, em determinados momentos, as pessoas da igreja chegavam para mim, assim, não sabiam de nada, me abraçavam, começavam a orar por mim, e aí chegavam e começavam a orar para que Deus me desse fé. Deus, eu não sei o que está acontecendo com ela, eu não sei, mas não permita que ela desista. Enche o coração dela de fé e de perseverança. E aí eu até comentei com você nos áudios, né, que eu tive para mim foi uma experiência muito forte, assim, de viver um milagre, porque eu sei, né, eu sei o que eu passei e o que ocorreu, né, para que eu pudesse receber esse sim. E eu me lembro que no domingo pela manhã, quando eu cheguei no culto, as pessoas vinham me abraçar e aí choravam comigo. Uau. E falavam assim: olha, hoje eu posso dizer que eu vi um milagre porque eu conheço o teu pai e eu sei o que significa ele ter dito sim. Então, eu posso dizer hoje, as pessoas choravam, me abraçavam e falavam assim: olha, eu tô muito feliz por você, porque hoje eu vi um milagre acontecer. Então, e aí eu lembro que as pessoas vinham falar comigo, assim, orar, né, por mim, e aí elas oravam dessa forma, assim. E eu me lembro que eu tinha uma... Eu não posso dizer que era um sentimento, assim, mas era uma convicção tão forte de que alguma coisa ia acontecer que eu não me abalava, por mais que as situações viessem, sabe? Eu tenho plena convicção de que ali era o dom da fé, a Bíblia fala, né, em Coríntios, dos dons do Espírito. Eu vivi ali naquele momento, eu fui movida pelo dom da fé naquele momento. E eu me lembro que na semana que a gente tinha para arrumar tudo, né, o pastor Xanã tentava ligar na escola, porque eles tinham que avisar que eu estava indo. Já havia sido feita uma liberação de que eu fosse sem a prova e fizesse a prova quando chegasse lá. E ele não conseguia falar. Então foi dando segunda, terça, quarta-feira, eu ligava para ele, ele falava: Andréia, nada, ninguém me atendeu. Eu falei: mas e daí, Xanã? Ele falou assim: eu não sei nem... Você tem uma lista de coisas que você precisa levar. Eu não tenho isso. Ele falou assim: eu não sei se você vai poder ir. Sem isso, né? Sem avisar. A gente não pode chegar com você lá assim. E aí eu lembro que minha mãe chegou um dia pra mim e falou assim: Andréia, assim, tanta coisa acontecendo, né? E agora faltando 3 dias pra viagem. E a escola ainda não sabe que você vai. Será que é a vontade de Deus mesmo, filha? Será que de repente essa adversidade que você tá passando, será que de repente não é Deus que tá sinalizando pra você de que não é isso? E aí eu falei pra ela assim: não. Eu falei assim: nada me tira a convicção de que Deus tá me levando pra lá.
E eu tenho plena convicção. Eu falei assim, nem que for de jegue, mãe. Eu falei, nem que for a pé, não interessa. Dia 21 eu tô lá, falei pra ela. Uau. Alguma coisa Deus vai fazer. E aí, na quinta-feira, eles atenderam o telefone. Uau. No domingo pela manhã, eu saí pra Curitiba, cheguei lá na chácara. Foi no domingo pela manhã. E foi assim, esses 2 anos, né, que eu fiquei ali, olha... Mudar, eu não sei se eu tenho como descrever o que eu vivi ali dentro, o que Deus fez na minha vida, a minha base, assim, a maneira como eu vivo a minha vida hoje ministerial, como vida cristã mesmo, sabe? Foi muito especial, assim, foram 2 anos incríveis. É claro que para cada pessoa é de uma forma, né? Sim, mas a escola nem existe mais hoje. Mas se eu pudesse indicar, sabe? E as pessoas, quando vinham e perguntavam pra mim, eu digo, mas você não tem que pensar, porque Deus mudou a minha vida, assim, de uma forma que foi indescritível. Uau. Então foi a partir daí, Odeia, que você começou a ver a paternidade, que você fez vendo a paternidade de Deus e começou a ver a paternidade do seu pai, ou foi aí que ficou claro mesmo para você? Olha, não, foi esse processo, é claro que não foi de uma hora pra outra, eu me lembro, assim, essa questão da paternidade, eu tava num culto, e Deus, assim, eu lembro que foi daquele dia que Deus começou a trabalhar isso na minha vida, né? E foi um processo. Claro, no meio da adolescência, então você fica com aquela coisa assim, sim, sabe? Mas foi antes. Foi antes. Eu devia ter uns... Pra mim era muito claro, assim, por exemplo, quando meu pai chegou pra mim, e eu não sei, eu nunca perguntei isso pra ele, mas quando ele chegou pra mim e perguntou, você vai? E eu disse pra ele, você decide. Se você disser pra eu ir, eu vou. Se você disser que não é pra ir, eu não vou. Eu vi que ele fez assim, sabe? Pra mim. Uau. Porque eu sabia, ele é autoridade, ele era autoridade sobre a minha vida, sim, né? Então, independente se eu concordasse ou não, se eu gostasse ou não, ele era autoridade sobre a minha vida. E eu sabia que Deus ia fazer através da vida dele. Eu sabia que Deus não ia simplesmente me deixar, sei lá, vou fugir de casa, ou qualquer coisa que fosse cortar esse fluxo de autoridade, sabe? Uau. Eu sabia que era a forma como Deus ia fazer. Mas foi um processo, mas já começou antes, assim. Foi um processo que passou durante a minha adolescência. Então, isso também me livrou muito, assim. Me guardou muito. Uau, que lindo, né? E a honra, né? Mesmo não sendo... Porque às vezes a gente tem aquele conceito, né? Ele não é cristão, eu não devo honrá-lo, não preciso honrá-lo, né? E eu acho que foi através disso aí que o Senhor fez tudo isso. Eu me lembro que quando... Isso é interessante que você está falando, porque eu me lembro que quando a gente se converteu, então a gente tinha... A criança, né? A gente tinha isso, assim, sabe? Do tipo... mas ele não é cristão. Sim. E às vezes a gente chegava e falava isso pra minha mãe. Minha mãe falava, mas ele é teu pai. Uau. Mas ele não entende, mãe, o que a gente entende. Não tem o mesmo entendimento bíblico, né? Que a gente. Não interessa. Uau. Ele é teu pai. Todo tempo ela lhe ensinando honra, né? Honra. Que lindo, que lindo. Que mulher sábia, né? Foi sua mãe todo esse trajetória aí. Foi assim, Nossa. foi impressionante, assim. E ela plantou isso, sabe? Muito na gente, Que coisa assim, linda. de não interessa, você precisa respeitar. Né? Não importa, é isso e acabou, sabe? É dessa forma que tem que ser. E até hoje, né? Minha irmã tem 40 anos e eu tenho uma outra de 38, né? Uma escadinha em casa, 37 agora, né? Mas enfim, 36, 38. É aniversário da moça hoje. E aí, mas até hoje, né, cada um tem sua vida e tal, e mesmo assim, sabe, existe, e hoje a gente entende muito, assim, hoje eu vejo, obviamente, a gente cresce, amadurece, mas eu vejo, assim, e eu sou muito grata a Deus, pela maneira como eu fui educada, porque né, como os princípios que os meus pais colocaram, mesmo quando a gente não era, né, antes de tudo acontecer, da gente se converter, eles ensinaram a gente, mesmo assim, de repente, sem ter... eu acho que de repente eles não tinham a consciência exata do que eles estavam fazendo, de que eram princípios bíblicos e obviamente são invioláveis, né? Mas eles nos ensinaram, né, dessa forma. Sim. E aí eu vejo, assim, o cuidado de Deus, sabe? Assim, o carinho de Deus para com a minha vida, para com a gente, assim, de realmente levando. E eu vejo o quanto eu e minhas irmãs, a gente evitou de sofrimento na vida por causa disso. E colhem frutos, né? Até hoje, né? Sim. Eu acredito dessa honra, né? É uma coisa que eu tento passar muito para minhas crianças, né? Eu acho que é essencial nós, né, passarmos isso para os nossos filhos, né?
honrar. É. Independente. Você acredita que até ontem eu tive essa conversa com meu filho? Estávamos conversando um assunto e de um filho que fala muito mal da mãe pra namorada. E aí a mãe muito triste, pegou as mensagens e tal. Eu falei, filho... Aí ele, às vezes, mãe, mas ela fala isso e tal. Eu falei, filho, honra, é honra. Ela pode ser quem for, mas é mãe dele. Então, ele precisa honrá-la. É o primeiro mandamento com promessa, né? Ele precisa honrá-la, independente, não importa quem ela é. Então, assim, foi uma coisa que eu fui aprender depois. Porque na minha relação com a minha mãe, como não tive uma boa relação, agora falando da maternidade, e eu não conseguia nem vê-la como mãe. Mas Deus foi curando, né? Então, assim, aí eu passei ontem isso pra ele e eu falei, a gente precisa honrar, porque só de ser seu pai, só de ser sua mãe, pronto, acabou. Já tem uma autoridade de Deus estabelecida por Deus sobre a vida dela. Para te abençoar. Então, assim, não tem nem mais, nem porquê, nem porém, nem entretanto e tal. Não tem. É honrar e pronto. É honrar e pronto. Você quer viver? Honre, porque senão você morre cedo. Então, assim, é isso. Nossa, obrigada. Obrigada, Déia, por partilhar conosco, abrir o coração e molhar os olhos, porque é difícil a dona Andréia molhar os olhos, mas vai, conseguiu! Aê! Né, diretor, conseguimos! Isso aí, aqui acontece muita coisa. Acontece. Aqui é o abrir do coração, mas realmente é uma história de honra, e de provar o quanto nosso Deus é bom, né? E o quanto ele faz, e o quanto vale a pena confiarmos nele, descansarmos nele e esperar nele. Porque é um desafio, né? Você sabe, mas vale a pena, né? Vale a pena. Deus uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, né? E eu sempre digo... Pode parecer estranho, assim, mas pra mim... Eu sei que minha cabeça... você sempre brinca, né, de números e tal, mas pra mim a fé é muito lógica, sabe? No sentido de que a Bíblia, ela... eu funciono dessa forma, né, na minha vida cristã. Então, assim, eu sempre paro e penso, e eu sempre ensino pras crianças, né? Se tem alguma situação, respira, para e pensa que o cérebro processa melhor, né? Então, oxigena o cérebro que vai ajudar. Mas se a Bíblia fala que eu não devo me preocupar porque Deus está cuidando de tudo. E que, por exemplo, nessa situação que aconteceu comigo, né? A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor. Então, eu preciso fazer minha parte. Mas eu fui até onde eu podia. Foi o dia que eu fui lá 00:30 perguntar pro meu pai, posso ir pra Jocum? E eu sabia que aquele era o meu limite. Então, Deus, a partir de agora, eu sei que eu não posso fazer mais nada. A minha parte eu fiz, e eu sei que daqui eu não posso passar. E eu tenho alguém que luta por mim. Então, assim, se ele tá cuidando de tudo, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se o coração do rei tá na mão de Deus. Então, é uma questão de lógica, né? Assim, por que eu não vou confiar? Se não vai acontecer, não foi porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu fui até onde eu deveria ir, até onde eu podia ir. Ou é porque não estava na vontade de Deus. Porque o coração do rei, o coração do meu pai estava na mão dele. E Deus inclinou o coração. Né? Então, muitas vezes a gente acaba se desesperando demais. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Né? Eu tinha um professor no seminário, e o Fernando sempre fala isso. Ele dava aula pra gente de teologia sistemática. E ele dizia assim, olha, 2 coisas. Eu tinha um livro, assim, era um catatal que a gente tinha que ler um monte de coisa técnica e tal. E ele falava assim, ó, isso aqui, tem que ler. Esquece aqui. Vocês não lembrarem de nada que eu explicar pra vocês. Vocês lembrarem de 2 coisas. Vocês têm que lembrar na vida de vocês. Primeira, aí ele fazia um desenho assim, tinha lousa assim atrás. Ele fazia uma flecha lá em cima, assim, o mais alto que ele podia. Ele falava assim, isso aqui é Deus. E aí ele ia lá no chão, assim, no rodapé e colocava assim, eu. Ele falava assim, se lembre que Deus é santo, 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 santo. E eu e você, pecador, 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 pecador. Essa é a distância.
entre Deus e você. Segunda coisa que você precisa lembrar é o seguinte, quando você estende os braços e ele fazia assim, Deus encolhe as mãos. Quando Deus encolhe as mãos, estende as mãos, você então tem que encolher as suas. Uau. Então assim, deixe Deus agir. Deus é Deus e ele vai agir. Uau. Então, o problema muitas vezes é que a gente acaba com a nossa alma é muito mal educada. Eu sempre falo isso para as pessoas. Nossa alma é muito mal educada. E a gente tem que passar a vida inteira, às vezes, precisa dar uma varada, sabe? Porque ela quer se desesperar. Ela vê uma situação, ela já quer se desesperar e daí já... Não. Para, pensa, respira e olhe para aquilo que é inquebrável. A Bíblia. O que a Bíblia diz? Não, então a Bíblia diz para mim que o coração do rei está na mão do Senhor. A Bíblia diz para mim que Deus vai à minha frente. A Bíblia diz para mim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu vou viver buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, o que mais que a Bíblia? Então eu vou buscar quais são as promessas e os princípios bíblicos para mim. E eu vou me basear nisso. E aí eu vou mandar minha alma, cala tua boca aí, fique na tua aí que você não sabe de nada. E toda vez que ela quiser dar uma... Ei, esfrega a Bíblia na cara dela, se for o caso. O que a Bíblia fala? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o coração... Então, não importa o que o seu Orlando queira. Porque não é ele que decide. Porque o coração dele vai se inclinar para onde Deus quiser. Uau. Então, ele vai lutar por mim, porque eu fiz aquilo que eu podia. Então, agora eu vou, encolher meus braços para que Deus possa fazer o dele. Se eu tivesse me apavorado e tentado... Eu tenho certeza absoluta. E tivesse tentado mais uma vez, eu sei que não teria... E assim, você falando, e ali quando ele falou com você que ele nem te olhava, eu acho que assim, nem ele estava acreditando que tipo assim, que eu estou liberando a minha filha. Eu não acredito que eu vou falar isso pra essa menina, né? Porque eu vi que ele tentava, assim, sabe, fazer... Deus, né? Deus sabe, faz. Então doeu pra sair, sim. Sabe, assim, e na hora que ele me deixou na chácara e que ele falou aquilo pro diretor, né, e na hora de ir embora, ele nem se despediu direito de mim, assim, sabe, eu vi que ele veio assim, me deu um tapinha no braço, assim, e tamo que ir, sabe, assim, e aí, tipo assim, deu um desespero nele pra mim, eu sei o porquê, né, mas assim, eu também tava tão feliz, gente, eu tava numa, sabe, assim, eu tava era inexplicável, assim. Mas ele pôde ver e provar o quão grande é o nosso Deus, né? E aí mesmo, talvez, né, ele não desejando, e nem que fosse a vontade dele, mas o Senhor falou, quando a palavra do Senhor, né, é liberada e não tem como... Não tem como. E aí ele chegar e falar pro diretor, né, não tem jeito, nasceu pra isso aí, ó, nasceu pra esse negócio aí, não tem o que fazer. Naquele momento eu disse, uau, sabe? Uau, muito linda a mensagem que você deixou para nós sobre a palavra de Deus, né? O que ela é boa, perfeita e agradável, né? Se você tiver mais alguma coisa que pudesse acrescentar para aquelas pessoas que estão aí nessa espera, talvez, quem sabe até uma jovem, talvez com a mesma idade que você tinha e talvez vivendo esse mesmo momento, né? Com o pai, com esse desafio e querendo viver uma jornada, uma jornada linda com Cristo, né? De crescimento Sim. em Deus. E qual a mensagem que você deixaria? Eu acho que, em primeiro lugar, aquieta a tua alma, né? Assim, eduque a tua alma. É isso que a gente precisa. E volte para aquilo que a Bíblia fala. Então, primeira coisa, o primeiro mandamento com promessa. A gente precisa, na nossa vida cristã, a gente precisa ser um pouco mais lógico, sabe? Muitas vezes a gente age muito por emoção na vida cristã. E aí a gente acaba fazendo muita bobagem. Então, às vezes eu falo pro Fernando, né? Que não, é questão de lógica, né? Mas pensa, Fernando olha pra minha cara, como assim? É questão de lógica? Porque a Bíblia tem muita lógica, Deus age muito por lógica. A gente que muitas vezes acaba pegando muito a emoção, né? Então, assim, primeiro, honre e honre. Se você não honra, pode ser que a falta de honra que você está deixando de dar para os teus pais, né, para o teu pai, para tua mãe, pode ser o impedimento da bênção de Deus na tua vida. Então, assim, independente de tudo, honre, sabe? Se coloque e dependa de Deus. Deixe Deus agir, né? Aprenda. Nós somos incompetentes. E o problema é que muitas vezes a gente quer falar para o Espírito Santo como ele tem que agir. E aí quer dar aula para o Espírito Santo. O Espírito Santo...
Ah, sério, minha filha? Vai, então vai, fala. Mas assim, nós somos incompetentes. Né? O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda. E esse é um problema grande que nós, como cristãos, nós temos. Que é de querer ensinar o Espírito Santo. O Espírito Santo faz assim, não, sabe? Você quer dar tua sugestão? Então explica pra ele que é uma sugestão. Fala assim, Jesus, eu sei que o Senhor faz, ó, pensei aqui, vê o que o Senhor acha. E faz o que o Senhor quiser, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Né? Então, assim, não importa o quão difícil a situação que você está passando. Eu sei que é terrível. Contando aqui, a história é linda, né? Mas passar por ela não foi legal. É verdade. Não é legal. Quando você tá passando pelo meio da tribulação, quando você tá passando pelo meio do furacão, não é legal. Né? Mas fique firme, né? Fique firme nas promessas de Deus, no que a Bíblia diz para você. Então pare um pouco, coloque o teu coração de lado, assim, né? Aquieta o teu coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E aí a gente fala, mas é meu coração, eu senti. Então, passa no filtro, porque o coração do homem é enganoso. Então, coloque o teu coração, a tua alma um pouquinho, né? As tuas emoções, porque a razão, ela faz parte da alma, mas eu quero dizer assim, coloque as tuas emoções um pouquinho de lado e olhe para a Bíblia e pare e seja honesto com aquilo que Deus tem falado com você. Então, honre, sabe? E passe pelo filtro da Bíblia. Amém. E aí aquilo que a Bíblia falar para você, aquilo que Deus falar para você através da palavra, você se firme nisso. Né? Não haja por impulso, não haja por emoção, mas haja por lógica na palavra, né? Seja firme. A Bíblia fala sobre o culto racional, sobre uma fé racional. Paulo fala sobre isso, que nós devemos ter uma fé racional, né? E isso é uma fé racional. É você não ficar agindo por impulso, por emoção, porque, né, eu tô sofrendo ou eu não tô. Não, isso também é um culto. E muitas vezes é muito mais difícil. Você conseguir isso, você conseguir colocar isso em prática, às vezes é muito mais difícil, porque a nossa alma, a tendência dela é sempre querer tomar, né, o lugar, e aí é o mais confortável. E você colocar ela no lugar que Davi fala, né, em Salmos, que a gente precisa, aquieta minha alma, fica na tua aí que você tá, né? E aí você conseguir colocar a palavra em primeiro lugar, não tem nada nem ninguém vai poder te segurar. Exercer a palavra, né? Nossa, que lindo. E você aí falando, eu lembrei de uma coisa, não acrescentando assim, né? Mas que eu me lembrei, eu achei muito bonito o que o meu filho falou hoje. Ele queria sair e eu falei, entramos ali, porque hoje, né? Não é igual da época do seu Orlando, né? Mas tento um pouco. Mas a partir de uma certa idade, eu gosto muito de usar aqueles argumentos para pensar. Porque eu acho que não entra mais aquela coisa, não, você não vai fazer isso, não. Lógico que tem situações e casos que sim. E aí eu falei com ele, eu acho isso, eu acho que você não deveria ir. Sim. E aí ele ficou aborrecido, triste e tal. E aí ele foi cortar o cabelo. Aí ele falou assim, não desmarca. Eu não vou, porque do seu jeito eu sei que é melhor. E eu já estava indo ligar para a pessoa para desmarcar uma outra coisa para ele ir, porque ele achava que era uma coisa assim minha, sabe? Da alma. Sim. Minha mãe tá de chatice. Isso e tal. Mas aquilo eu achei tão bonito que ele falou. Ele falou assim, do seu jeito eu sei que é melhor. Então, tipo assim, eu prefiro obedecer mesmo que eu não queira. Sim. Mesmo que eu não sinta, não entenda. Mas eu prefiro obedecer porque eu sei que da sua maneira é melhor. Tipo, eu prefiro honrar você. Sim, exato. Então, assim, aquilo ali tocou meu coração, achei tão lindo. É um menino crente, né? Ele, assim, Jesus tem sido gracioso. Eu vejo muita graça de Deus, sabe? E, assim, e tudo é a graça. Sim. Realmente, eu louvo a Deus pela vida dele e pela misericórdia de Deus ter me alcançado. Porque é tudo a misericórdia de Deus. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Déia, muito obrigada. Foi um prazer. Todo meu. Volte mais vezes. Eu amei. Sim. Eu amei. Quando quiser, a gente vai dar um jeitinho. Você demora a falar, mas quando você fala, assim, graças a Deus, né? Tem que perguntar, diretor? gente. Tem que perguntar. Se não pergunta... Se não pergunta... ela não fala. Eu não falo, mas assim, se perguntar, eu falo. E tem falo muitas histórias, hein? Tem muita Nossa. história. Tem muita história. Mas nós vamos ficando por aqui agora, né? Tá bom, né? Por hoje. Por hoje tá bom. Tá bom? Então, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado e estar aqui comigo até essa hora, né? Que nós sabemos que horas são. Eu não sei, na verdade, porque eu tô sem nada aqui, mas eu imagino, eu posso imaginar. É bem tarde. Mas,
Até o próximo episódio. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Beijo, Deus abençoe e até mais. Até.